Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo no canal Pinguim Apologeta. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe vocês grandemente. Você que chegou a ver esse vídeo, peço que compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E peço, se possível, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva-se e ajude o canal Pinguim Apologeta. Que Deus possa abençoar grandemente você. Hoje estarei contando a história da língua grega para podermos entender no segundo vídeo o contexto porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Uma pergunta: se você gostaria de aprender grego, ou hebraico, ou crítica textual, ou queria fazer um bacharel de teologia, se você tem essa vontade, tem sonho de fazer, no link abaixo desse vídeo tem dois links. Um link de um curso de bacharel em teologia e um link de curso de grego, do professor Adolfo Eucrair. No curso bacharel em teologia você faz e pode ganhar um certificado no final se você terminar todo o curso. Se você tiver vontade, olha a descrição e acesse o link. Voltando ao assunto aqui. Hoje eu vou estar falando sobre a história da língua grega, né? Espero que vocês possam estar entendendo. Se vocês não conseguirem entender nada que eu disse, manda aí no chat. Vamos lá. A história do grego. No terceiro milênio a.C., teria começado uma dispersão daquele primitivo povo, que teria originado também a diversificação da sua língua em vários dialetos e a língua afins. No segundo milênio a.C., uma das tribos indo-europeias teria ido avançado até a Península Balcânia. Peço perdão, tá, gente, que eu tô lendo aqui. Balcânia. Seria essa a origem dos gregos. Daí ele vai contando a origem do povo grego aqui e do idioma grego. Como vocês viram, o grego vai pegando muito dialetos. E esse slide vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar aqui. O desenvolvimento da língua grega. Onde você pensar, nossa, o grego de antigamente não é falado hoje em dia? Não. É igual o hebraico. Hoje em dia o hebraico que é falado em Israel não é o mesmo hebraico que falava nos tempos bíblicos. Porque também tanto o grego como o hebraico mudaram a partir do tempo. Igual o grego, passou por 5 períodos a língua grega. Desenvolvimento da língua grega. Vamos lá. Período formativo, que é o período que inicia o idioma grego. Abrange o período de 1500 a.C. até cerca de 900 a.C. É a época de Homero. Nesta época surgiram inúmeros dialetos, tais como ático, boecino, tessaliano e arcadiano e etc., que se originaram os 3 dialetos principais da língua grega. Da língua naquela época, o dórico, aerólico e o eugênico. Daí você vai vendo que vários dialetos que eles foram se referindo. Esse é o período formativo, período da formação da língua. Agora o período clássico, que abrange o período de 900 a.C. até cerca de 300 a.C., a época das conquistas alexandrinas, as famosas conquistas de Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. Neste período, o dialeto ético se destacou, tendo sido fonte principal do grego no Novo Testamento. O interessante é a gente ver, porque nesse período veio as literaturas também, as literaturas famosas de Platão, Sócrates, Homero, como Odisseia, que é o livro famoso de Homero. Nessa época começa-se a literatura grega. Nesse período clássico, a gente for ver. Vamos lá. Este período que foi de 900 a.C., como a gente leu, é muito conhecido graças às famosas obras literárias, como falei, Odisseia, como as obras de Platão. Desculpa estar repetindo isso, mas tem que ressaltar isso, porque esse período se torna famoso por causa desses grandes escritores e filósofos e pensadores gregos. E também agora falando do período clássico, né? Clássico. Fala das conquistas de Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. Ó, o Alexandrão aqui, ó. As conquistas de Alexandre. Nesse período, o idioma grego se cresce muito em várias regiões. Na Índia, no Oriente Médio, no Egito, na África e na Grécia, aqui na Europa. Você percebe que o Império Grego foi muito grande. Então, se você for ver a cultura grega, graças a Alexandre, a religião grega, o idioma se torna-se famoso. Vamos ver isso mais no próximo slide, que diz. Agora a gente está no período Koine, que é o período do grego comum, que é o período que começa em 330 a.C. vai até a cerca de 330 depois de Cristo. Nesse período, a língua grega se tornou universal, com as conquistas de Alexandre, sendo livremente utilizado em todo o mundo civilizado grego. Koine.
se tornou universal por 4 motivos principais: extensas colonizações, grande união política, também grandes extensões de colonizações, também, como eu falei das conquistas de Alexandre, e por causa da união política e comercial. Na união política eu vou explicar mais pra frente. Das diversas tribos gregas, intercâmbio religioso entre as tribos gregas, as famosas conquistas alexandrinas. Esse grego mais utilizado foi para a composição do Novo Testamento e era a língua comum do povo do seu dia a dia. Era igual ao inglês hoje em dia. Se, por exemplo, o grego koiné era igual ao inglês hoje em dia. Se você fosse para Roma, você falaria em grego. Se você fosse para a Turquia, naquela época onde era a Turquia, você falaria em grego e eles entenderiam. É igual hoje em dia em inglês. Você viaja a outro país, você fala. Interessante que também nesse período koiné se torna-se conhecido uma tradução do Antigo Testamento. Qual é a tradução? A tradução da Septuaginta, que foi traduzido do hebraico para o grego. A clássica Septuaginta, ou a Bíblia dos 70, que segundo a tradição judaica que 70 judeus fizeram a tradução do hebraico para o grego. Por que eu falei sobre união política? Porque depois também, quando Alexandre morre, ele divide seu império para seus 4 generais. Filipe, espera aí. Pera um pouquinho, time. Mas assim, gente, então Alexandre divide dá territórios assim. O império de Alexandre Grande fica dividido entre os territórios, seus 4 generais, como Lismaco, Ptolomeu, e Cassandro e Seleuco. Esses generais de Alexandre Grande, onde fica dividido o império. E é muito interessante a gente entender, né? E durante o período koiné também, já com o Império Romano, porque ainda foi utilizado o grego, porque os romanos quase copiaram tudo dos gregos, tanto caso a religião, tanto caso um pouco derivado do pouquinho da língua, eu acho. Eu tenho que estudar mais direito um pouco do latim, da história do latim. Mas assim, até nesse período foi utilizado o grego como língua, igual o inglês hoje em dia. E nesse período foi escrito o Novo Testamento. Marque bem esse período koiné, para a gente poder entender porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas já vocês vendo esses vídeos aqui, contando a história da língua grega, vocês já estão entendendo porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Vamos lá. O desenvolvimento da língua grega. Período bizantino abrange o período de 330 d.C. até de 1453. Nesse período ocorre a divisão do Império Romano. Daí a gente entra no período moderno. Vem desde 1443 d.C. até nossos dias, o grego moderno, que é falado até hoje, né, gente? O que aconteceu? O Império Romano foi dividido por causa das invasões das tribos bárbaras. E sobrou o Império Romano Ocidental, né? Tem que ver direito. Espera aí. Não, o Império do Oriental, quando cai o Império Ocidental do Império Romano, fica o Império Oriental, que se torna o Império Bizantino, com a capital de Bizância. Nesse período ainda era falado o grego, que se torna o grego bizantino. E é muito interessante a gente analisar nesse período com a divisão do Império Romano. E aqui não fala mais grego? Não. Aqui se torna mais o latim. Por causa que a língua do Império Romano era o latim. Mas o grego, como era forte na época, foi utilizado o grego. Mas depois da divisão do Império Romano, depois quando cai o Império Romano Ocidental, os generais assim romanos vão se espalhando perante as tribos bárbaras, vão aprendendo grego. E também nesse período a Igreja Católica não grego, latim. Nesse período a Igreja Católica utiliza o latim e ficam ensinando latim. Daí nesse período o latim se torna o inglês, igual nessa regiões aqui. Daí o latim era utilizado tão cerimonialmente como também fala como se fosse inglês também um pouco. Mas aqui no Império Bizantino continuou. Depois da queda do Império Bizantino, passar do tempo, surgiu o grego clássico, o grego moderno, que até hoje em dia é falado nas ruas de Atenas, na Grécia. Se você percebe isso, aqui ó, nessa região aqui da Grécia moderna, hoje em dia é falado mais o grego moderno. Não adianta muita gente querer estudar o grego clássico, o grego koiné, pensa assim, nossa, já sei grego, vou falar grego com o pessoal da Grécia. Não, porque o grego mudou muito. E hoje em dia, nessa região, é falado grego até hoje, na Grécia. Muito da cultura grega prevalece na nossa cultura. Muitas palavras no meio
assim de estudo bíblico permanece também, como teologia. Teo, Deus. Logia é estudo, estudo de Deus. Então você percebe que no meio acadêmico também percebe muitas palavras de teologia, tipo biologia, bio, vida, logia, estudo. Então a gente percebe que no meio acadêmico, tanto no meio teológico, existe formações da palavra grega também. E hoje em dia o grego é tanto falado também, mas tanto também utilizado no meios acadêmicos como com estudo também, tanto no meio teológico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe grandemente vocês, que o Espírito do Eterno esteja sobre vocês, e peço que, se possível, curte esse vídeo, compartilhe e não esqueça de olhar os dois links se você estiver interessado no bacharel de teologia e no curso de grego. Deus abençoe desde já. Amém. Baruch Hashem, louvado seja o nome do Eterno.